Muito bem, galera. Uma aula agora de estudo dos gases. Vamos falar sobre o gás ideal, bem rápido, e vamos falar também sobre transformações gasosas, certo? Vamos começar. Bom, por que precisamos falar de um gás ideal? Esse gás ideal é um gás perfeito, é um modelo teórico que foi utilizado para poder você estudar o comportamento dos gases de maneira geral. Como os gases têm comportamento muito diferente dos sólidos e dos líquidos, foi preciso criar então essas definições para que a gente possa estudar então o estado gasoso. Então, no estado gasoso, nós temos que lembrar que todo gás é formado por partículas minúsculas, que elas estão se movimentando livremente, de forma desordenada e com alta velocidade. Essas partículas, elas estão também muito afastadas umas das outras, e o espaço que elas ocupam é desprezível em relação ao vazio existente no estado gasoso. Então, a gente tem que considerar que as partículas do gás são infinitamente pequenas em relação ao espaço que existe entre elas. Temos que considerar também que as partículas de um gás se chocam de forma perfeitamente elástica entre si, né, uma com a outra, e entre as paredes do recipiente onde aquele gás está coletado. De forma que, quando uma encostar na outra, bater na outra, elas não vão perder movimento nem energia quanto a isso, certo? Imagine o seguinte, você está jogando sinuca. Quando você joga sinuca, que uma bola bate na outra, quando uma bola bate na outra, aquela que estava com maior velocidade geralmente perde velocidade na hora que ela bate na outra. Isso no mundo real. Então, na ideia de um gás ideal, essas bolas no jogo de sinuca, elas iriam bater uma na outra, mas em momento nenhum elas iriam perder tanto o movimento como a energia. E temos que pensar que as moléculas não exercem força umas sobre as outras, exceto quando colidem, e que essas colisões apresentam um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, quando uma partícula bater na outra, ela simplesmente vai voltar em movimento retilíneo uniforme. Então, essas são as 4 definições para um gás ideal, certo? Bom, a Lei Geral dos Gases é a que define as transformações gasosas. Porque quando estudamos um gás, nós temos aquelas 3 variáveis que vocês já estudaram no estudo dirigido, que é pressão, temperatura e volume. Com essas 3 variáveis, você forma a equação geral dos gases, que é a fórmula do pivete, onde você tem o estado inicial do gás, com sua pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, é igual ao estado final dele, pressão final, volume final e temperatura final. E essa fórmula é a que vai ser utilizada agora no estudo das transformações gasosas. As transformações gasosas são basicamente de 3 tipos, né? Esses são os 3 tipos principais. Então, temos a transformação isotérmica, isocórica e a transformação isobárica. Esse prefixozinho iso significa igual. Então, na transformação isotérmica, o que é que vai ser igual? A temperatura. A temperatura não vai variar, ela será constante. Na transformação isocórica, ai meu Deus, córica, que é isso? Calma, córica quer dizer volume, tá? Isocórica quer dizer volume constante. E na transformação isobárica, bárica quer dizer pressão. Na transformação isobárica, a pressão não vai variar, a pressão será constante, certo? Então, isotérmica, temperatura constante. Isocórica, volume constante. Isobárica, pressão constante. A transformação isocórica ela também é chamada de transformação isovolumétrica, justamente porque o volume dela não varia.
Agora vamos aqui a um exemplo. Primeiro exemplo, exemplo de transformação isotérmica, que é aquela onde a temperatura não varia. Você pegar uma seringa, né, de injeção, sem a agulha, claro, tampar o êmbolo dela, aliás, tampar a ponta da seringa e pressionar o êmbolo, o que é que vai acontecer? Você vai começar a pressionar, aquele volume de dentro da seringa vai diminuir até o limite das suas forças. Vai chegar um momento que você não consegue pressionar mais, né? Então, se a gente pudesse ver as moléculas dentro aqui do êmbolo da seringa, nós veríamos que elas seriam comprimidas até chegar a um ponto em que a nossa força não seria mais suficiente para gerar a compressão. Então, o que é que você observa? Quando você está pressionando o êmbolo, você está aumentando a pressão. E quando você aumenta a pressão, o que é que acontece com o volume do material? Ele diminui. Então, numa transformação isotérmica, quando aumentamos a pressão, o volume ocupado dentro da seringa diminui. E vice-versa. Se eu parar de fazer pressão, né, se eu diminuir a pressão, o volume vai voltar ao normal, vai aumentar. E como é que a gente representa isso graficamente? O gráfico de uma transformação isotérmica, ele tem esse sentido. Eu tenho a pressão aqui no eixo, o volume. E aí o que é que acontece? Quando a gente tem uma pressão alta, o volume é baixo. Já quando eu tenho uma pressão baixa, o volume é alto. E essa lei foi determinada como lei de Boyle ou lei de Boyle-Mariotti. A lei diz o seguinte: sobre a temperatura constante, o volume ocupado por uma determinada massa fixa de um gás é inversamente proporcional à sua pressão. Então, você tem que, quanto mais você aumentar a pressão, menor será o volume daquele material, certo? Isso significa na prática que se eu dobrar a pressão de um gás, o seu volume vai se reduzir pela metade, e assim por diante. Agora vamos a um exemplo de transformação isobárica. Isobárica, pressão constante. Um experimentozinho aqui. Uma garrafinha com uma bexiga de festa na boca, a garrafa está vazia, né, entre aspas, porque tem ar dentro. Então, na temperatura ambiente, as moléculas ocuparão todo o espaço do recipiente, como é característica de um gás, sem ocorrer a deformação do balão. Então, você colocou o balãozinho aqui, tal, não acontece nada. Se você colocar essa garrafinha, então, em uma vasilha com água quente, água na temperatura de 100 graus, o que é que vai acontecer? O gás dentro da garrafinha vai se expandir e vai encher o balão, aumentando o seu volume. Ao contrário, se você pegar essa mesma garrafinha, levar para uma vasilha e colocar gelo, diminuir a temperatura, aquele volume que tinha se expandido vai diminuir. Então, se você observar aqui, o que é que acontece? Que variáveis foram vistas aqui? Quando a gente aumenta a temperatura, o volume aumenta. Quando a gente diminui a temperatura, o volume do gás diminui. Então, elas são diretamente proporcionais agora. Quando uma aumenta, a outra aumenta. Quando uma diminui, a outra diminui. Então, graficamente, a gente vai ter uma reta. Né? Aqui o exemplo. Ó. Quando eu tinha uma temperatura de 100 Kelvin, eu tinha o volume V. Quando eu passei essa temperatura de 100 Kelvin para 200 Kelvin, eu tenho então o dobro do volume, 2V. Com isso, a fórmula fica simplificada. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E essa é conhecida como lei de Charles e Guy-Lussec, que há uma situação de pressão constante, ou seja, isobárica, o volume de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Na prática, isso significa que, se dobrarmos a temperatura, o volume também dobra. Se diminuirmos pela metade a temperatura, o volume também cairá pela metade e assim sucessivamente. Então, na transformação isobárica, volume e temperatura são grandezas diretamente proporcionais e não inversamente proporcionais, como era lá na isotérmica. Vamos agora então ver a transformação isovolumétrica. A transformação isovolumétrica, um exemplo dela é a panela de pressão.
Bom, se é isovolumétrica, quer dizer que o volume é constante. Então, numa panela de pressão, né, que é um recipiente rígido, a gente tem um volume constante. Quando você fecha a panela e tem só essa válvulazinha aqui para regular a saída do vapor, o vapor não sai mais livremente. Então, o que é que acontece? Com o aumento da temperatura, você tem um aumento das partículas, da agitação das partículas dentro dessa panela. E como elas não têm mais para onde se expandir, porque o recipiente é rígido e o volume é fixo, há então o aumento da pressão dentro da panela. Aqui, se a gente pudesse ver as moléculas, numa situação inicial, elas estariam com uma certa energia cinética. Com o aumento da temperatura, né, com o calor, elas ganham mais energia cinética e aí vão começar a bater mais, a pressionar mais as paredes da panela, aumentando então a pressão. Então, se nós aumentarmos a temperatura de um gás, a sua pressão também vai aumentar se o seu volume for constante. Então, graficamente, o que é que nós temos? Também uma reta, porque quando aumentamos a temperatura, aumentamos também a pressão do sistema. Então, a fórmula fica P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, e essa é a chamada também lei de Charles e Guy-Lussick, que diz que, num sistema fechado, em que o volume é mantido constante, verifica-se que a pressão exercida por determinada massa de gás é diretamente proporcional à sua temperatura termodinâmica. Ou seja, se a gente tem aqui uma temperatura T e a gente passa para o dobro dessa temperatura, 2T, que é o 200, o que é que vai acontecer com a pressão? Se a pressão estava aqui em 3 atms, na temperatura 100, passando para a temperatura de 200, ela passa então para 6 atms, diretamente proporcionais, certo?